Oi pessoal, mais um podcast Canaltech no ar, e nos últimos meses um novo termo passou a dominar as discussões sobre inteligência artificial, os agentes de IA. Depois da onda dos chatbots e da IA generativa, empresas de tecnologia e grandes varejistas apostam nessa nova geração de sistemas capazes de executar tarefas, tomar decisões e automatizar processos de forma muito mais inteligente. Mas o que realmente muda? Essa tecnologia já faz parte da nossa rotina e como ela pode transformar a forma como compramos pela internet? É sobre isso que vamos falar no episódio de hoje. Você também vai conferir. Estudo explica sucesso dos carros elétricos, novo desperdício das empresas está na nuvem e IA pode criar suas ideias para Reels. Eu sou a Fernanda Santos e esse é o podcast Canaltech. E eu tenho um recado rapidinho. O podcast Canaltech está concorrendo para entrar no top 20 do Prêmio Best 2026. E se você está ouvindo a gente agora, faz parte dessa conquista. Todos os dias a nossa equipe trabalha para levar até você as principais notícias, entrevistas e histórias que mostram como a tecnologia impacta a nossa vida. Se esse conteúdo faz diferença para você, dá uma força pra gente então. É só acessar o link que está na descrição desse episódio e votar no podcast Canaltech. Seu apoio é muito importante para nós. Para explicar por que os agentes de IA se tornaram a nova aposta do mercado e como essa tecnologia pode impactar consumidores e empresas, eu converso com Alessandro Gil, VP da Wake, empresa especializada em soluções para o varejo digital e que acaba de lançar o Cortex IA, uma plataforma que reúne agentes inteligentes para diferentes etapas da operação de e-commerce. E na conversa vamos entender o que diferencia um agente de IA de um chatbot, onde essa tecnologia já está sendo aplicada, quais são seus desafios e como ela pode mudar a experiência de compra nos próximos anos. Bom, para começar eu queria falar, que nos últimos meses praticamente toda empresa de tecnologia passou a falar em agentes de IA. E parece que a gente saiu da fase dos chatbots e estamos entrando numa nova corrida tecnológica. Antes da gente falar da Wake, queria que você ajudasse a gente a entender, esse novo momento. O que mudou para que os agentes de IA passassem a ganhar tanto protagonismo? Não há dúvida que a gente entrou numa era que é super disruptiva. O que é possível fazer hoje com inteligência artificial, ela é muito poderoso. Pode acelerar negócios, mas também, no meu ponto de vista, pode destruir negócios. Então, eu acho que cada vez mais as empresas precisam se preparar, entender qual é o contexto real que a inteligência artificial pode ajudar cada uma dessas empresas, entender como potencializar o trabalho dos humanos com inteligência artificial e, obviamente, surfar, se empoderar dessas novas tecnologias para que possa crescer. O ponto existe muito FOMO, que é o Fear of Missing Out, o medo de perder. Fazer sem saber, Exato. O que vai trazer de resultado, como vai aplicar. Tem o medo de perder a onda, perder o bonde. Eu acho que só tem um cuidado para usar da maneira correta, com as pessoas corretas. Inclusive, tem um ponto que até a contratação dos talentos tem que ser diferente, porque cada vez mais pessoas com mais amplitude de conhecimento vão conseguir usar melhor a inteligência artificial do que pessoas que são ultra especialistas, A visão do todo pode extrair mais recursos dessa nova tecnologia. Então eu acho que todo mundo tem que testar, todo mundo tem que entender, se preparar, mas também tomar cuidado para não ficar preso numa bolha que pode ser que fure daqui a pouco. Tem, inclusive, grandes empresas de tecnologia que estão cortando o uso em algumas áreas porque o custo fica mais caro do que o humano trabalhando, Tem gente fazendo IA trabalhar para coisas que não necessariamente IA precisaria resolver. Então, testa, entende, vai mudar o mundo, mas se prepara para usar da maneira correta. Então esse é o meu ponto de vista. Eu acho que o termo agente de IA gera bastante confusão. Certo. Quando a gente fala em agente de IA, a gente está falando exatamente do quê? E o que diferencia, um agente de um chatbot de um assistente virtual que as pessoas já conhecem? Bom, o chatbot é basicamente um chat que tem alguma mecânica que consulta um dado simples, você quer falar alternativa A, para
resolver seu problema financeiro, comprar alguma coisa, enfim. E o chatbot, obviamente, pode ser empoderado por inteligência artificial para que ele tenha uma conversa fluida com uma pessoa. O agente, ele não necessariamente está vinculado a uma conversa com uma pessoa. O agente, ele pode fazer múltiplas funções dentro de uma empresa ou dentro de um sistema. Então, por exemplo, a gente está lançando aqui na feira o que a gente chama de Cortex, que é uma feature, não é uma marca de produto, mas é uma feature, que ele é um orquestrador de agentes. Então aí já é o primeiro ponto. O agente podem ter múltiplos agentes, cada um fazendo uma coisa diferente. E eles são empoderados por LLMs, né, que são os modelos de linguagem. E cada agente pode ter um tipo de LLMs que empoderem, né, que faça o trabalho para esse agente. Então, por exemplo, a gente tem um modelo que faz auditoria de frete. O que é isso? Eu tive 1000 pedidos hoje, esses 1000 pedidos, a princípio, utilizaram essas 10 transportadoras com esses 20 sistemas de frete. Isso me traria uma conta X. Eu posso usar esse agente para recotar os fretes em outras alternativas que não essas, para ver se eu posso ter algum ganho em relação ao custo de frete ou tempo de entrega. Então eu tenho um agente específico que vai fazer uma tarefa específica usando inteligência artificial. Eu tenho um outro agente que ele faz o enriquecimento de produto. Então eu vou melhorar a descrição do meu produto, não só para o consumidor ter mais informação, mas também para que outros agentes de inteligência artificial consigam encontrar esse produto como se fosse um catálogo proprietário ou um buscador normal, para garantir o que a gente chama de SEO e o GEO, que é para LLMs. Então, esse é um outro agente que usa um outro modelo por trás, que ele é mais eficiente para enriquecimento de catálogo. Então, no meu ponto de vista, nossa estratégia aqui, as plataformas, né, os softwares vão precisar estar preparados para múltiplos agentes que vão rodar múltiplos modelos de inteligência conversarem entre si e resolverem problemas simples ou complexos. E quando a gente fala, né, desses agentes agindo de forma autônoma, né, buscando ali referências, informações, que tipo de decisão ele consegue tomar sozinho e em quais momentos ainda precisa de uma supervisão humana? Eu acho que tem um ponto antes, que é o seguinte: as empresas têm que preparar os guardrails desses agentes. Então, o primeiro ponto é garantir que um agente ele vai até aonde você deixa esse agente ir. Então, cada empresa, né, um varejista, por exemplo, ou agente do software, a gente tem que dar os limites para que um agente consiga trabalhar sozinho. Então esse é um primeiro ponto. Acho que todo mundo pensa, quando é humano, quando é um agente, não. O primeiro ponto é, a gente não está pensando muito em segurança, né? Em segurança da informação. Então a gente fazendo coisa errada que pode danificar o teu negócio, né? Que pode estragar o seu software. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, o agente, quanto mais contexto ele tiver, mais sozinho ele vai conseguir operar. Então, por isso que a descrição de produto é tão importante. Por isso que tem gente que acha os sites de e-commerce vão acabar, por exemplo. Não vão acabar. Pelo contrário, eles precisam ser intensificados. Por quê? Porque quando você chegar no Gemini, no ChatGPT e pedir para comprar um produto, ele vai buscar no seu site e vai olhar a informação, não só do seu site, vai buscar em múltiplas fontes, mas uma delas é o seu próprio site. Se você não tiver informação estruturada, se você não tiver dando contexto para a inteligência artificial, ela certamente vai alucinar e não vai conseguir fazer nada sozinho. Então, assim, para tudo, você tem que garantir o máximo de contexto possível, o máximo de dados possível, para que esses agentes consigam interagir e fazer de maneira autônoma o melhor trabalho possível. E você acha que o varejo é um dos mercados que está assim, sendo pioneiro em investir nesses agentes? E para quem está do outro lado, né, fazendo uma compra, você acha que essa transformação começa a aparecer? Se eu entrar hoje no e-commerce que usa agentes de IA, que muda na minha experiência, eu vou perceber? Olha, ou a ideia é que a gente não perceba? A ideia é que a gente não perceba. Eu acho que cada vez mais a parte perceptível é entrar numa LLM da vida, no Gemini, no ChatGPT e conseguir ter recomendações de produto. Então essa é talvez a parte mais perceptível. Mas tem uma série de coisas mudando, melhorando a operação, garantindo maior fluidez. O consumidor vai sentir o resultado, mas não necessariamente ele vai
saber que tem inteligência artificial. Vou dar um exemplo que a gente acabou de ter uma conversa aqui. Por exemplo, tem lá quem vende cosméticos, né? Cosmético tem um prazo máximo para você vender um produto. Então, imagina que você vai colocar um dermocosmético, um creme facial, ele vai vencer daqui 3 meses, então você já não pode mais vender esse produto. Só que assim, você não tem, quem vende isso não tem um produto só, tem uma gama enorme de SKUs. É quase que impossível manualmente você ficar retroalimentando a sua inteligência pessoal para você saber o que está para vencer e que preço vender. Hoje existe inteligência artificial que pode pegar esse estoque, ver o que está para vencer, olhar a que preço tem sido vendido o seu produto, os seus concorrentes e sugerir o desconto para que você acabe com aquele estoque rápido para você não perder, porque se você não vender, você vai ter que descartar aquele produto. Esse é um ponto. Ontem a gente teve um outro papo que assim, tirar foto de produto com modelo infantil dificultou muito por causa da lei da criança e do adolescente, né? Você precisa ter uma criança lá com o pai lá autorizando essa foto, garantindo que tá dentro de um compliance lá para não ter problema. Hoje eu posso criar um modelo infantil com inteligência artificial que ninguém percebe que é uma criança muito real vestindo uma camiseta. Isso permite que varejistas tragam uma experiência muito melhor pro consumidor final. Você comentou um pouquinho, né, do Cortex no lançamento de vocês. Como que nasceu essa plataforma, né? Já tá rodando? Você pode citar algum case que vocês ajudaram? Que problemas, né, que vocês estão solucionando e que antes não era possível, assim? Bom, primeiro a gente está lançando aqui, a gente tem alguns clientes em beta testando e a gente comercialmente começa a explorar isso a partir de agora. Então, a gente ainda não tem... A gente tem clientes que começaram a rodar, não tem um dado efetivo, mas assim, se a gente voltar a conversar daqui uns 2, 3 meses, certamente teremos. Ele veio justamente da nossa visão de como é que os múltiplos agentes vão interagir com as plataformas. Então o Cortex é composto de uma primeira camada de segurança que garanta que os agentes vão fazer só o que é possível ser feito, e não só agentes dentro da plataforma internos, mas agentes externos, então garante segurança e observabilidade para os nossos clientes. E aí, ele, num outro nível, ele olha as skills, né, os agentes, e ele administra, ele orquestra qual agente vai fazer especificamente qual tarefa e com qual modelo. Porque, cara, eu posso usar o Fable 5 do Claude para fazer alguma coisa que é simples, eu vou gastar uma fortuna e vai ficar muito caro, não vai valer a pena. Não, vamos usar um modelo open source, por exemplo, uma tarefa simples. Então, eu orquestro qual agente vai fazer tal tarefa, com qual modelo por trás, para que tenha a melhor relação custo-benefício para os nossos clientes. E ele permite, como eu disse para você, rodar múltiplos agentes para múltiplas tarefas. Então, ele vai permitir automatizar uma série de funções dentro da plataforma de e-commerce de omnicanalidade dos nossos clientes. Eu acho que você falou bastante, né, na questão de segurança. E acho que tem uma questão da personalização com a privacidade, né? Porque eles precisam analisar uma quantidade enorme de dados para oferecer essas experiências mais inteligentes. Como que a gente equilibra, né? Personalização com privacidade, garantindo que essas informações dos consumidores sejam usadas de forma responsável? Eu acho que assim, primeiro, como é feito hoje, a autorização é feita pelo consumidor de que dados ele dá para seu provedor, né, para sua plataforma. Então a LGPD já cuida disso. O que a gente precisa fazer e garantir são esses guardrails que eu falei logo no começo. Então, garantir que um agente não vai passar esse dado para um outro agente, né? Garantir que esse agente não vai vazar essa informação. Então tem uma parte importante de infraestrutura agêntica que, se você que está me ouvindo, procure saber se o seu parceiro de tecnologia está preocupado com isso. A gente está bastante. Isso vai garantir com que a privacidade dos clientes, dos nossos clientes, seja mantida. Tá bom? Muito, muito obrigada. Espero falar com você em breve, porque tem muito assunto aí. Tem muito assunto. Eu que agradeço e vai ser um prazer. Só me chamar que a gente faz outro bate-papo. Vamos agora para o giro de notícias. Quem compra um carro elétrico dificilmente quer voltar para um modelo a combustão. É
É o que mostra um estudo da JD Power, que ouviu mais de 5.700 proprietários de veículos elétricos nos Estados Unidos. Segundo a pesquisa, 96% pretendem continuar com o elétrico na próxima troca de carro. E o principal motivo é o alto nível de satisfação, impulsionado pelo desempenho, conforto, baixo custo de manutenção e pela experiência ao volante. Nem mesmo o fim de incentivos fiscais no país diminui o interesse dos consumidores pela tecnologia. Quando uma empresa desperdiça dinheiro, você pode imaginar salas vazias ou equipamentos parados. Mas hoje o maior desperdício está na infraestrutura digital. Segundo o relatório FinOps in Focus da Harness, empresas devem perder cerca de 44 bilhões de dólares este ano por causa de recursos de nuvem mal gerenciados. Isso inclui servidores ligados sem necessidade, máquinas maiores do que o necessário e ambientes de testes esquecidos, que continuam consumindo recursos e gerando custos. O alerta é que migrar para a nuvem por si só não garante economia. Sem governança e controle, a conta pode ficar muito mais alta do que o esperado. Falta de ideia para gravar vídeos no Instagram? A inteligência artificial pode ajudar. Além de sugerir temas para Reels, ferramentas como o ChatGPT também conseguem criar roteiros completos, pensar em títulos que chamam a atenção, sugerir formatos com maior potencial de engajamento e até escrever legendas e chamadas para ação. A dica é dar bastante contexto sobre o seu público e o tipo de conteúdo que você produz. Assim, a IA entrega sugestões mais úteis e personalizadas. Mas o Canaltech faz um alerta. Ela deve ser usada como apoio à criatividade e não como substituta. Então é isso, o podcast do Canaltech fica por aqui. Aproveite para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixe uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. Este podcast foi roteirizado e apresentado por Fernanda Santos e contou com reportagens de Daniele Cassita e Viviane França. A trilha sonora do Guilherme Zomer, a edição de Liv Straza e a arte da capa é de Eric Teixeira. Você escuta o podcast do Canaltech de segunda a sábado. Até mais!